Mas, se a família for pequena, para um cordeiro, então, tome uma só com seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará, e à tarde, e tomarão o sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos e ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. Muito bem, olha só. É a nossa palavra hoje. A gente tenta alertar aqui de todas as maneiras o que é a realidade bíblica. O que a Bíblia nos ensina. E nós precisamos ter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Eu digo isso e sempre tenho dito isso aqui nos microfones dessa rádio, da Rádio Mega FM. Todas as hipóteses, todas as maneiras, todas as artimanhas, todos os engodos, os enganos que o inimigo puder lançar sobre a sua vida, ele lançará, para que você não conheça a verdade e não se entregue a Cristo. Veja bem que nós não tratamos aqui de religião. Nós não falamos de religião. Nós falamos da palavra de Deus, da genuína palavra de Deus. E nós vemos que desde sempre, desde o Jardim do Éden, existe essa manobra de Satanás para tirar o foco que as pessoas têm em Deus, em Jesus. Ao longo dos séculos, ao longo desses milênios, né? A ciência trabalha contra a palavra de Deus nesse sentido, porque diz que o ser humano, ele não tem só a data que biblicamente nós contamos. O ser humano, pela Bíblia, ele deve ter hoje aí a chegada do primeiro casal entre 6 e 7 mil anos, por aí. Não passa disso. Mas a ciência trabalha o contrário. Problema deles, né? Mas o fato é que o inimigo, ele sempre vem lançando coisas a cada tempo, né? Ele é criativo. Então, em cada tempo, ele lança alguma coisa para tirar o foco, para desfocar você da realidade da eternidade, da realidade de Deus, da realidade bíblica. Então eu quero dizer, o que é a Páscoa? A Páscoa é libertação. Páscoa é saída, é liberdade, é libertação. Quando é que foi comemorada a Páscoa no Antigo Testamento? A Bíblia fala sobre Moisés, que foi o líder, talvez o maior líder depois de Jesus, que a Bíblia possa, né, sem dúvida foi o maior líder de todo o tempo, de todos os tempos, né, do povo de Deus. Fora Jesus, é claro. Jesus é incomparável, né? Tem aí 2000 anos que nós falamos do nome de Jesus. Nós, que eu digo, os
servos de Deus, há mais ou menos 2023 anos, nós anunciamos o Evangelho. Com muita luta, com muito sangue. Obrigado, Elinho. Mas nós anunciamos a palavra de Deus. Nunca foi fácil anunciar o Evangelho. Por quê? Porque nós tratamos da verdade. Nós combatemos a mentira. Nós combatemos o engano. Nós combatemos as obras satânicas. Então, é lógico que vai ter retaliação do nosso inimigo. Mas nós não estamos preocupados com isso, porque na verdade, aquele que nos arrebatou, aquele que nos arrebanhou, aquele que nos trouxe para o lado de Deus, é muito mais poderoso do que o nosso inimigo. Jesus é mais poderoso do que o inimigo. O Espírito Santo, que é o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo nos arrebanhou, nos trouxe para o lado de Jesus, nos convencendo de tudo isso. E a Bíblia diz que após 9 pragas no Egito, Faraó, o rei do Egito, não abria mão daquele povo que ele escravizava, que era um povo muito grande, muito numeroso. É claro que aí, se você for analisar friamente, humanamente, era uma mão de obra de mais ou menos 3 milhões de pessoas que eles iam perder. Perto disso. Agora você já pensou? Um desfalque de 3 milhões de pessoas, de mão de obra escrava, gratuita. Então Faraó desesperou, falou, não vai. E vinha praga após praga, não. E na hora da praga, ele sentia aquele impacto da praga e se condoía, mas em seguida ele voltava ao normal e não aceitava que o povo de Deus saísse. Ele tentou de todas as maneiras. Primeiro ele falou que o povo, os homens poderiam ir, mas não muito longe. Depois ele disse, tá bom, então vocês podem ir e levar as crianças e as mulheres, mas deixa aqui os animais. Moisés então falava para ele, não, nós vamos sair todos, não vai ficar no Egito nem uma unha. Então nós vemos que Faraó fez de tudo para que o povo não saísse. 9 pragas foram necessárias para confrontar Faraó, o rei do Egito, para que ele deixasse o povo de Deus ir embora, libertasse o povo de Deus, para que na verdade o povo de Deus pudesse então adorar ao Senhor, primeiro no deserto, depois na terra prometida. Mas o coração duro de Faraó não deixava, porque eles tinham um conceito de que Faraó era Deus, mas não era. Faraó era um ser humano e Faraó era um título. Então não tinha Deus nesse negócio. O Deus verdadeiro é o Deus que criou todas as coisas e que escolheu Israel. Escolheu Israel, é o querer dele. Ele escolheu Israel para amar, para proteger, para servir como modelo para a humanidade. Um modelo de servo, um modelo de adorador. É claro que Israel também vacilou e não foi o que Deus queria, né? Não aconteceu do jeito que Deus queria. Mas Deus, ele não quer um robô para adorá-lo. Deus quer que o ser humano reconheça em Deus o seu senhorio, o seu amor grandioso e se entregue a Ele. É muito mais fácil você amar liberalmente do que você ser forçado a amar. Ninguém pode ser forçado a amar. O amor é algo que brota, que nasce no coração e ninguém tira. E é isso que Deus quer, que nós sejamos verdadeiros adoradores. Adoradores em espírito e verdade. Um adorador pela fé, porque você não vê materializado Jesus hoje, mas você vê Jesus nas pessoas. Você vê Jesus num gesto de amor.
você vê Jesus numa pessoa doando a sua vida em prol de alguém. Então existem várias maneiras de nós contemplarmos Jesus. Mas aquele momento foi crucial. Após as nove pragas do Egito, veio a 10ª praga. E a 10ª praga foi a que mais marcou o Egito, porque foi a morte dos primogênitos, todos, de animais, de seres humanos, a morte dos primogênitos. E aí houve uma preparação para que esse evento acontecesse. Deus então instruiu Moisés. Deus instruiu Moisés dizendo: você vai ajuntar as famílias. Você vai dizer às famílias que eles vão matar um cabrito ou uma ovelha. E se a família for pequena, não dá para comer uma ovelha numa noite, né? É como se hoje você matasse um boi, né? E tivesse aí a obrigação de comer o boi até o amanhecer. É impossível. Ainda que você seja daqueles que come muito churrasco, eu acredito que comer um boi não ia dar, né? Então, Deus falou, ó, se a família for pequena, junta duas. Junta duas, conforme aí a fome de cada um, e pode comer junto. Ao matar a ovelha ou o cabrito, sem mancha, sem mácula, foi o que eu li na palavra de Deus, você vai pegar, as famílias vão pegar o sangue e vão espargir, ou seja, passar, como se fosse pintar nos umbrais da porta, ali no portal, no marco, onde faz a divisa do lado de dentro da casa e do lado de fora da casa. Ali seria passado o sangue daquele cordeiro. E mais, os pães ázimos eram os pães sem fermento, era a massa com azeite. Esse é o pão puro. Mais ainda, ervas amargas. As ervas amargas eram para significar, para entender o tempo de amargura, de sofrimento que o povo de Deus passou no Egito. Foram cerca de 400 anos, pouco mais de 400 anos de escravidão, de sofrimento, de dor, de gemido. Você já pensou a escravidão o que é? Né? Quantas pessoas aqui na nossa cidade é oriundo de uma família que foi escrava, né? Seus avós foram escravos, seus bisavós foram escravos. Que dor! Eu visitei o Museu do Escravo aqui em Belo Vale. Eu me senti assim muito mal lá dentro, de imaginar o tipo de sofrimento que um ser humano tinha só por causa da cor da pele. Isso é impossível. Isso não poderia ter acontecido nunca. Por causa da cor da pele, a pessoa era escravizada. A pessoa não tinha direitos, a pessoa não tinha querer. E é isso que o diabo queria fazer com o povo lá no Egito. Eles não tinham querer. Eles não tinham desejos, eles não podiam ter desejos, porque era tudo barrado por Faraó. A vida daquele povo de Israel era trabalhar, trabalhar e trabalhar. Aí aconteceu que Deus mandou então que passasse o sangue do cordeiro. Olha só o que eu estou falando, o sangue do cordeiro na porta. Porque o anjo da morte ia visitar o Egito, e onde não tivesse o sangue, ali o anjo da morte iria então tocar no primogênito, e o primogênito ia morrer. Então, o que nós queremos dizer? Que o sangue do cordeiro é o sinal da proteção. O sangue do cordeiro é o sinal do livramento. O sangue do cordeiro é a diferença que faz entre um povo que serve a Deus e um povo que não serve a Deus. Por isso, nós conclamamos você. Por isso, nós anunciamos a você. Aceite a Cristo como Salvador. Sabe, dê uma oportunidade para você mesmo de ser salvo, de ser liberto do pecado,
de ser transformado pelo poder de Deus através do sangue do Cordeiro Pascal. Você pode tomar essa decisão no dia de hoje. Você pode hoje ser inflamado pelo Espírito Santo e convencido de que você é um pecador e que precisa de um libertador. No Egito foi Moisés, hoje é Jesus, o grande libertador, aquele que promete e cumpre, aquele que prometeu a vida eterna. E está chegando a hora da volta de Jesus, e nós nos reuniremos com Ele, e nós seremos arrebatados, e nós viveremos com Ele eternamente, por causa do sangue de Jesus, por causa do amor de Deus. Faraó não deu ouvidos. Como eu disse, Faraó amaciava o coração na hora que ele via as pragas, depois passava. É como a mãe que vai dar à luz. Na hora de dar à luz é aquele sofrimento, aliás, sofrimento é nos 9 meses, né? Muito enjoo e tal, e nada para no estômago, aquela loucura, dor de dente, aparece tudo quanto é dor na mulher. Chega a hora do parto, a hora difícil, a hora do parto, é o parto natural. E a mulher, então, quando naquele momento de dor, ela fala assim: nunca mais eu quero ter filho. Mas quando ela está balançando a criança, ela esquece do sofrimento. Valeu a pena. Só que com Faraó foi o contrário. Ele sofria as pragas do Egito e o seu coração então amolecia. Mas assim que a praga era retirada, ele endurecia o coração novamente e não deixava o povo de Israel ir embora. Então foi preciso que Deus usasse dessa coisa dura de tirar o primogênito. E quando aconteceu a noite dos primogênitos serem mortos, o povo de Israel, aquele povo escolhido por Deus, aquele povo separado por Deus, ele estava protegido pelo sangue do Cordeiro. O anjo da morte passou, e onde o anjo da morte passou e viu a marca do sangue, ele passou direto e foi para as casas que não tinham a marca do sangue. Esse é o nosso Deus, que protege através do sangue de Jesus. Para isso nós precisamos ter a coragem de abrir mão de certas coisas que não agradam a Deus e nos entregarmos ao Senhor de corpo e alma e espírito, entregarmos totalmente a Deus, porque é a única maneira que nós temos de viver a eternidade com Ele. Nós anunciamos aqui palavra de vida, palavra de vida. Quer ter vida? Vida só em Jesus. E quando aconteceu do anjo da morte passar e matar os primogênitos da terra do Egito, então foi a gota d'água. A partir desse evento, desse acontecimento, Faraó então decidiu liberar o povo. Chamou Moisés e Arão e disse: vai embora daqui, leve tudo que é seu, tudo, e vai embora. E Moisés então veio e deu a notícia para o povo: vamos sair do Egito, vamos embora agora para a nossa liberdade, vamos caminhar rumo à liberdade. E saiu Moisés com mais ou menos 3 milhões de pessoas atrás. Mas ao chegar perto do Mar Vermelho, Faraó se arrependeu novamente de ter liberado aquele povo. Acabou a mão de obra escrava, acabou a escravidão. Quem é que vai construir agora tudo que nós precisamos construir no Egito? Então chamou todo mundo, o seu exército: vamos atrás deles, vamos trazer eles de volta. Mas qual não foi a surpresa de Faraó? Quando o povo chegou no limite, olhou à frente o mar,
para trás o exército de Faraó. E começaram então a gritar, a desesperar, porque certamente iria ou voltar para o Egito para continuar sendo escravos, ou então ser liquidados ali pelo exército de Faraó. Então começaram a pressionar Moisés. E Moisés então orou a Deus. E Deus disse: por que clamas a mim? Diga ao meu povo que marche. E então Moisés, orientado por Deus, levantou seu cajado em direção ao mar. E tem um detalhe: naquela época do ano, o vento era de uma forma e a abertura do mar foi de outra, para provar que foi o poder de Deus que abriu o mar e não o vento. E o mar começou a se abrir e criou-se então duas paredes, e a terra ficou seca, e ali passou o povo de Israel rumo à liberdade, rumo ao poder de adorar a Deus sem ser perseguido pelo seu inimigo. Após todo o povo de Israel passar, então Faraó, quando viu aquilo, falou para o exército: marcha, vamos atrás, vamos atrás. E quando o exército entrou dentro do mar, então Moisés novamente estendeu o cajado em direção ao mar, e o mar se fechou, e aquele exército do Egito morreu afogado. Muito bem. Então nós mostramos o que é a Páscoa. A Páscoa é a libertação. Páscoa não é feito de ovo. Não é um ovo de chocolate que se comemora no domingo. Não é. É por isso que eu digo que o nosso inimigo, Satanás, ele tenta de todas as formas desvirtuar as pessoas. Ele tenta de todas as formas tirar do foco Jesus e colocar outras coisas para entreter as pessoas, e para que as pessoas não entendam que elas precisam mesmo do sangue de Jesus na sua vida. Mas não é falar, porque eu vejo muita gente falando na rua, por qualquer motivo, banal, sempre banal. O sangue de Jesus tem poder. Gente, não adianta falar. Não adianta falar assim se você não tem comunhão com Ele. Se você não entregou a sua vida para Ele, você dizer, recitar, o sangue de Jesus tem poder, não vai adiantar. Você precisa ter comunhão verdadeira com Ele. Eu me lembro de uma vez que um certo cidadão foi expulsar o demônio de uma pessoa. Então o demônio falou. Ele estava expulsando em nome do Jesus a quem Paulo prega. Olha só, ele não tinha intimidade com Deus, ele não tinha comunhão com Deus. Ele usou o argumento que ele tinha nas mãos. Ele disse: eu te expulso em nome do Jesus a quem Paulo prega. Ele não tinha intimidade com Jesus. E o demônio então disse na boca da pessoa: eu conheço Paulo e conheço a Jesus que Paulo prega, mas você quem é? Então a Bíblia diz que esse demônio, usando o corpo da pessoa que estava endemoniada, que ele estava possuindo a pessoa, deu nele uma surra, e ele teve que ir embora todo envergonhado, porque ele apanhou muito. Então não adianta você dizer o sangue de Jesus tem poder, se você não tem intimidade com o Jesus que derramou o seu sangue. Você está entendendo? Jesus é a libertação. Jesus é a nossa Páscoa. Então, ao invés de ovo, nós deveríamos comer também ervas amargas. É o que o texto diz. Ervas amargas, pães ázimos e o cordeiro. Por isso que hoje a igreja evangélica participa da ceia do Senhor, que muitos de nós chamamos de Santa Ceia.
uma vez por mês, uma vez por semana, não importa. Porque Jesus disse, vocês vão fazer isso em memória de mim até que eu venha. Vocês vão se lembrar desse momento da crucificação até que eu volte. Então a Páscoa nunca foi ovo. Ovo é a artimanha do inimigo. O chocolate é bom. Eu também gosto de chocolate. Tanto é que nós vamos sortear uma barrinha de chocolate aqui daqui a pouco, feita pela minha filha. Mas acontece que, da maneira que foi colocado, todo mundo dá ovo de Páscoa. Ovo de Páscoa. O que tem a ver o ovo de Páscoa? Você está vendo a diferença? Presta atenção na leitura que eu fiz, onde dizia que era para se comemorar comendo ervas amargas. A erva amarga é para que lembrasse da amargura da escravidão, de onde saiu. Então o diabo tira a erva amarga e coloca um chocolate. Olha que beleza! Aí você vai mastigar o chocolate e você vai lembrar do sacrifício de Jesus comendo chocolate, um ovo de Páscoa. Primeiro que coelho não bota ovo. Eu nunca vi coelho botar ovo. Talvez você já tenha visto, mas eu nunca vi. Pássaro, ave, bota ovo, mas coelho não. Tá vendo por que é o engano do inimigo? Querer tirar você do foco. Fazer com que você esqueça o sacrifício de Jesus e passe a comemorar dando ovos de Páscoa de presente. Você pode dar chocolate o tanto que você quiser. Inclusive eu dou até o endereço da minha casa. Pode levar chocolate lá. Mas o que nós estamos dizendo é que o nosso inimigo tenta mudar as coisas para que você saia do foco. Para que você não entenda que Jesus é o Cordeiro Pascal. A erva amarga ninguém quer comer, para lembrar da escravidão. Mas nós deveríamos comer também. Embora nós não sejamos israelitas de nascimento, nós também deveríamos comer. Porque quantos de nós éramos escravos da bebida, escravos da droga, escravos da prostituição, escravos da mentira, escravos da preguiça? Quantos de nós éramos assim? E fomos transformados, fomos libertos pelo sangue de Jesus, porque cremos, porque havemos crido que o sangue de Jesus é que nos purifica e que nos liberta. Então, fica essa palavra para nós no dia de hoje. O verdadeiro motivo da Páscoa é a libertação. Hoje, ou em qualquer feriado, haja bebida, haja cerveja, porque é um feriado, vamos aproveitar. Negativo. Vamos observar o motivo do feriado. Talvez hoje fosse o dia da gente ficar recluso também. Mas hoje é alegre, porque amanhã, no caso, foi o domingo que Jesus ressuscitou, venceu a morte, venceu os poderes do inferno e declarou ao mundo que ele está vivo, provando para mim e para você que vale a pena servi-lo, porque ele tem poder sobre a morte. E ele disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Então você pode viver eternamente, se você acreditar e esperar pelo sangue do Cordeiro, aquele que liberta. Tá certo? Essa é a palavra para nós no dia de hoje. Não se iluda com o ovo de Páscoa. Não se iluda com o ovo de Páscoa. Mas creia no sangue do Cordeiro. E você então será salvo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém.
la 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 ya.